Você sabe o verdadeiro significado da Páscoa? A Páscoa é uma das datas mais celebradas em todo o mundo e, ao mesmo tempo, é uma das mais mal compreendidas. Muitas pessoas associam a Páscoa simplesmente a tradições, a família ou a símbolos culturais, mas a Bíblia nos apresenta um sentido muito mais profundo para essa festividade. E sem isso, nós perdemos a compreensão daquilo que é essencial na Páscoa. O meu nome é Gabriel Augusto e você está no Coração Aprovado, um canal de devocionais bíblicas que deseja te aproximar de Deus por meio das Escrituras Sagradas. E dito isso, hoje nós vamos falar um pouco sobre a verdadeira Páscoa. A Páscoa tem o seu início no tempo em que o povo de Israel era escravo na terra do Egito. Nesse tempo, Deus promete libertar o seu povo daquela escravidão, e ele de fato faz isso por meio de um homem chamado Moisés, alguém que serviu tanto como um profeta, quanto como um guia para todo o povo. O processo de libertação de Israel acontece por meio de sinais e maravilhas que Deus realiza no Egito a fim de demonstrar o seu poder e a sua misericórdia para com o seu povo, Israel. Depois de 9 pragas que foram lançadas sobre os egípcios por causa da sua maldade e do seu coração pecaminoso, Deus anuncia uma última praga que quebraria totalmente o orgulho de Faraó e o faria libertar finalmente o povo de Deus. Essa 10ª e última praga traria morte sobre todos os primogênitos que estavam naquela terra como uma forma de julgamento divino. E para que o povo de Israel pudesse se livrar disso, eles deveriam sacrificar um cordeiro sem defeito e passar o sangue do animal na porta da sua casa. E dessa forma, quando o anjo de Deus passasse sobre aquele lugar trazendo juízo, as pessoas que tivessem o sangue na sua porta não seriam atingidos pela morte. O sangue do cordeiro era um sinal de temor a Deus que havia naquela casa. Os israelitas fizeram isso em obediência ao Senhor, mas os egípcios não o fizeram. E por causa disso, a Bíblia relata para nós em Êxodo capítulo 12 que houve um grande lamento naquela terra por causa da morte que atingiu a casa daqueles que não obedeceram à ordem de Deus. E após isso, finalmente os israelitas puderam sair do Egito. E assim surge a primeira Páscoa, um momento de libertação para Israel, uma manifestação do poder e do juízo de Deus em favor do seu povo. Após essa grande libertação, a Páscoa passou a ser celebrada todos os anos em Israel como uma lembrança do que Deus fez em favor do seu povo. E com o passar de alguns séculos, nós chegamos em uma Páscoa que se tornou única dentre todas as outras. Nessa ocasião, Jesus, o Filho de Deus, foi morto em uma cruz. De início, Jesus morrer em uma Páscoa parece apenas uma coincidência ou até mesmo uma ironia, enquanto por um lado se comemorava a liberdade que veio pelo poder de Deus, por outro lado o filho dele era morto num madeiro. E bom, isso não era apenas uma coincidência. A primeira Páscoa era um símbolo de liberdade física em Israel. Já a segunda Páscoa, a Páscoa de Cristo, é um símbolo de liberdade espiritual. Tudo o que aconteceu no Egito apontava para o que um dia aconteceria no Calvário. A liberdade dos israelitas vem quando o sangue de um cordeiro perfeito é usado para afastar o juízo de Deus. E a liberdade do mundo vem quando o sangue de Cristo é usado para aplacar a ira de Deus sobre a humanidade. Na lei do Antigo Testamento, Deus ordenou que cordeiros sem defeito fossem sacrificados, da mesma forma como aconteceu na Páscoa do Egito, para que por meio desse sacrifício de animais, a ira de Deus fosse afastada do povo. Mas o problema aqui é que todos esses animais que eram entregues pelas pessoas não eram suficientes para afastar toda a ira de Deus de forma definitiva. E por isso incontáveis cordeiros foram sacrificados ao longo de todo o Antigo Testamento, sem contudo resolver o grande problema do povo. As pessoas eram escravas do pecado. E por isso elas caminhavam contra Deus, o que as tornava um alvo da sua ira constantemente. E não seria um animal que solucionaria o problema do pecado. E é aqui que nos deparamos com a vinda de Jesus ao mundo. Ele é chamado por um título muito específico em João 1:29. Vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
O ser humano era incapaz de se libertar do pecado e da ira de Deus, independente de quantos cordeiros ele sacrificasse. E é justamente por isso que a salvação da humanidade não vem por um animal sacrificado pelo homem, e sim pelo cordeiro que foi sacrificado por Deus. A morte de Cristo é o sacrifício que nos liberta da escravidão do pecado, e por isso hoje nós não somos mais um alvo da ira de Deus. E no meio disso tudo nós encontramos um feito ainda maior que a morte de Cristo na cruz. Jesus morre, mas ele não permanece morto. E essa é a verdadeira Páscoa. Jesus morre numa sexta-feira à tarde e ressuscita num domingo pela manhã. A escravidão do pecado é cravada na cruz quando Jesus morre e a salvação eterna é entregue a nós quando ele ressuscita. Jesus não é apenas um mártir, ele é o Salvador da humanidade. Toda a fé que carregamos no nosso coração só tem valor porque Cristo não permaneceu morto. E é justamente isso que o apóstolo Paulo nos apresenta em 1 Coríntios 15:14, quando ele diz: se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm. O evento mais importante em toda a história humana começa numa tarde trágica, uma cena de sofrimento e dor, mas se completa em uma manhã gloriosa de alegria plena. Hoje nós não comemoramos a Páscoa da mesma forma que os israelitas comemoravam no passado, mas nós festejamos nessa data nos lembrando que um dia Cristo morreu e depois ressuscitou, e por isso nós estamos livres. Por isso, a mensagem que eu quero deixar para você hoje é: creia em Jesus de todo o seu coração, porque tudo o que ele sofreu na cruz, cada gota de sangue derramado, cada lágrima, a sua morte e a sua ressurreição, tudo isso foi por você. Para você continuar refletindo um pouco mais sobre isso, eu gostaria que você escutasse as músicas Êxodo e Homem Deus, ambas do Projeto Sola. O link delas está aqui embaixo na descrição do vídeo. A Páscoa é a lembrança da redenção que nós recebemos. É um dia para nos recordarmos que Cristo morreu e por isso nós somos livres, e também que ele ressuscitou e por isso nós somos salvos. O sacrifício de Cristo na cruz foi perfeito e definitivo. Por isso, entregue a sua vida a ele, porque ele entregou a vida dele por você. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like e compartilhe essa mensagem com alguém especial para você, para que essa pessoa entenda o verdadeiro significado da Páscoa. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal para acompanhar as nossas devocionais toda semana. Fique com Deus e até a próxima!